Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus seguidores aqui no YouTube, você que já é inscrita no meu canal, gratidão profunda por você estar aí inscrito no meu canal, viu? Deus abençoe a sua vida, minha gratidão de coração, porque é graças a você que o nosso canal cresce, graças a você que o canal se expande. Já estamos com 3.630 inscritos, praticamente, né? Então, continue compartilhando os vídeos, continue deixando seu like, seu comentário, continue aí acionando o sininho de notificações, porque são essas ações que criam engajamento no canal e fazem com que o canal cresça. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua terça-feira. Hoje é o dia 17 de maio. Aqui na cidade de Londrina, no Paraná, está 7 graus. Portanto, está bastante frio. 7 graus é muito frio para nós aqui, tá? Mas teremos um belo dia na presença do Senhor, com a graça do Senhor. Hoje é o Torpedo 136, esse projeto fantástico, maravilhoso, que é o projeto Torpedo 365. Todo dia uma reflexão, uma palavra tirada da Bíblia, uma reflexão para você, para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento espiritual, para a transformação da sua vida, da sua maneira de pensar, de agir, enfim, tá? Nós estamos refletindo no livro de no livro de Miqueias. Oséias nós já passamos, né? Miqueias tem 7 capítulos, hoje nós vamos finalizar o livro de Miqueias. Tem uma parte aí no livro de Miqueias que eu quero destacar hoje, dar uma atenção especial para esse texto, são 2 versículos, mas antes deixa eu contextualizar aqui um pouquinho, tá? Como eu disse aí nos torpedos anteriores, Miqueias é um profeta, foi um profeta que ele fala bastante a respeito das injustiças sociais e dos pecados espirituais do povo, o afastamento do povo de Deus, né? A adoração do povo de outros deuses e dos pecados sociais, ou seja, aquilo que os governantes, os próprios profetas faziam com a massa, né, com o povo de um modo geral. E Deus promete trazer para eles muitas consequências dos seus pecados. Mas Deus também promete restauração. E no capítulo 7, versículo 11, tem um subtítulo que diz assim: Deus promete restaurar, perdoar e abençoar o seu povo. E aí começa a leitura do versículo 11, dizendo assim: Povo de Deus, está chegando o dia da reconstrução dos muros da cidade e de ampliar as suas fronteiras. Gente de várias nações virá a Israel para honrar vocês, da Síria, do Egito e do Egito ao rio Eufrates, de um mar ao outro e das montanhas e colinas distantes. Deus está prometendo restaurar completamente a honra do povo de Israel. Há muitos torpedos atrás, eu disse que a Bíblia contém algumas profecias de dupla aplicação, ou seja, elas serviam para aqueles dias e elas servem também para nós hoje. Enquanto nesse texto nós vemos Deus dizendo que vai restaurar o povo de Israel, nós também podemos aplicar à Igreja de Deus. E quando eu digo Igreja de Deus, não é uma igreja, é um povo que serve a Deus ao redor do mundo. É um povo que é sincero a Deus e que vive hoje em todas as regiões, em todas as partes e em todas as igrejas também do mundo. Então, igreja não é templo, igreja são as pessoas. Então, Deus promete dar vida nova, restauração total ao seu povo ao redor do mundo. Só que tem um detalhe, né? Um detalhe muito importante. O versículo 13 diz: antes disso, porém, ou seja, antes de Deus restaurar o seu povo, a terra será desolada por causa dos seus moradores, em consequência das suas obras. O que nós estamos hoje presenciando no planeta? A desolação da terra. A desolação da terra. O planeta está sendo destruído. E essa é uma grande verdade. Ninguém pode negar isso. O homem, o ser humano, está acabando com a natureza.
Às vezes a gente olha assim, as coisas que estão acontecendo, as catástrofes naturais, principalmente enchentes, né? Chuvas em muitos lugares, falta de chuva em outros lugares. A gente se pergunta por que isso está acontecendo. Mas isso é fruto da destruição que o homem mesmo está causando à natureza. Por exemplo, né? Você vê pessoas construindo casas naqueles morros, naquelas montanhas, e quando vem uma chuva muito forte por muitos dias, aquilo tudo vai morro abaixo, casa, pessoas, enfim, tudo se desliza, tudo vira em nada. Qual que é o problema disso tudo, gente? Como que começou? O problema é que não existe políticas públicas para atender às necessidades das pessoas menos favorecidas. Então elas são obrigadas a construir casas em lugares considerados de risco. Então, o próprio homem, os próprios governantes, como já dissemos ontem, antes de ontem, né, estão contribuindo de forma significativa, ou por ações erradas, ou por falta de ações corretas, para que a terra e seus moradores sejam destruídos. Mas não são só os governantes. Cada vez que você e eu estamos na rua, e quantas vezes eu já vi essa cena lastimável, né? Às vezes dirigindo, um carro na frente, motorista tomando cerveja de latinha. Quando ele acaba de tomar cerveja de latinha, ele joga, e às vezes até garrafa, joga pela janela do carro. E aquele é lixo, lixo que não se compõe, não se decompõe na natureza assim com facilidade. Aquilo vai entupir bueiros, aquilo vai causar enchente, vai causar alagamento. Basta olharmos para rios de grandes cidades, estão hiper, mega, super poluídos. O mar está poluído. Os próprios moradores do planeta estão destruindo o planeta. Mas isso é profecia, diz Deus que a terra seria desolada por causa dos seus moradores antes da restauração do povo de Deus. Ou seja, a restauração vai ter que ser profunda e completa, né? E Deus vai fazer isso. E aí tem o versículo 14 que diz assim: ó Senhor, venha e governe o seu povo, guie o seu povo, faça-os viver em paz e prosperidade, leve-os a pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam há muito tempo. É o clamor de todos nós hoje. Senhor, nós precisamos de um governo justo, mas o único governante justo, gente, é Deus. Humanamente falando, não tem ninguém justo. A própria Bíblia, a própria palavra afirma isso, que não tem ninguém justo sobre a terra. Todos são pecadores. Então, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para assumir o governo desse planeta, né? E para restaurar todas as coisas. Mas Deus promete perdão, né? Olha o versículo 18 e 19. Esses dois versículos são a cereja do bolo, como eu tinha dito, né? É aquilo que eu queria destacar no torpedo de hoje. E é a pergunta: onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente de seu povo? O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. O Senhor não fica irado para sempre. Ele tem prazer em amar e em perdoar. O versículo 19: o Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará e esmagará as nossas maldades e jogará todos os nossos pecados no fundo do mar. Olha só que coisa linda. O perdão de Deus está disponível para todos. Só não recebe o perdão quem não toma posse desse perdão, porque ele está disponível, né? E mais, por que eu acho fantástico esse texto, né? Deus toma os nossos pecados e lança esses pecados nas profundezas do mar. Tem alguns estudos que dizem que a parte mais profunda do mar mede 13 quilômetros, 13 mil metros de profundidade. Existem lá nessas profundezas criaturas, seres vivos, que o homem nem sequer ainda conseguiu estudar, né? E é lá que Deus lança, analogamente falando, os nossos pecados. Significa o quê? Que Deus perdoa e Deus não fica lembrando você, não fica lembrando a mim.
Olha, Antônio, lembra que lá em 1983 você fez tal coisa? E nós vemos pessoas às vezes que fazem isso com as outras. Perdoa-se, fica em paz e tal, mas na primeira briga de novo, no primeiro desentendimento, vai lá no fundo do mar, faz curso de mergulho, vai lá, desenterra o pecado da pessoa e traz de volta e joga na cara. Né? Ou faz curso de coveiro, né? Vai desenterrar o pecado da pessoa para jogar na cara da pessoa de novo. Deus não faz isso com você, Deus não faz isso comigo. E Deus, gente, Ele quer que a gente perdoe as pessoas do jeito que Ele perdoa a gente. Por isso que nós oramos na oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Essa é uma parte da oração que Jesus nos ensinou, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Pai, me perdoe como eu tenho perdoado. Como que você tem perdoado? Perdoar é esquecer. Perdoar é retomar as relações do jeito de onde elas foram interrompidas. Às vezes sim, às vezes não. Né? Às vezes perdoar significa retomar as relações ali onde elas foram interrompidas. Mas às vezes não há necessidade disso. Você precisa manter um distanciamento seguro, uma distância segura para você não se ferir de novo. Mas perdoar é, acima de tudo, esquecer. Não esquecer no sentido de não lembrar mais, aí seria amnésia, né? Mas é esquecer no sentido de não deixar que aquilo atrapalhe mais a sua vida. Não deixar que o passado atrapalhe mais a sua vida. Isso é perdoar, é viver o presente e o futuro e não desejar mal para a pessoa que te magoou, para a pessoa que te feriu. E é exatamente isso que Deus faz por você e por mim. Deus perdoa, Deus esquece, Deus não leva mais em conta nenhum pecado que nós possamos cometer e que Ele perdoou. E como eu disse, o perdão de Deus está disponível, está à sua e à minha disposição. Basta tomar posse desse perdão. Então eu quero deixar esse pensamento aí para você hoje, deixar esse torpedo aí para o seu coração. Tome posse do perdão de Deus hoje. Se você tem pecado que você ainda não confessou a Deus, se você tem pecado que você ainda não contou para Ele, não se arrependeu, né? Não mudou de comportamento, é o pecadinho que você gosta de manter, pede forças ao Senhor. Fala, Senhor, tem um pecado que eu quero vencer, eu não consigo me arrepender dele, né? Pede forças ao Senhor e Deus vai te dar forças para vencer esse pecado, tá bom? Deus abençoe sua vida, seu dia. Um beijão no seu coração, um forte abraço e amanhã eu volto com o torpedo número 137. Fique com Deus e até lá.